Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes. Hoje, o nosso objetivo é fazer uma grande revisão visando a nossa AS, a avaliação do sistema, que acontece nesta semana. Então, tentaremos aí ao longo dos próximos minutos discutir os assuntos que foram abordados no livro didático 1, no nosso primeiro livro didático do ano, que é o conteúdo que será cobrado da nossa avaliação do sistema. Então, primeiro assunto discutido ainda antes do período da pandemia, discutido em sala de aula, foram alguns conceitos importantes aí e esses conceitos eles estão espalhados aí ao longo das primeiras páginas do nosso livro didático. O primeiro conceito trata-se da população absoluta. Então, a população absoluta nada mais é do que o total de pessoas que vivem em um estado, país ou região. Se pensarmos, então, no caso do Brasil, poderia citar que o Brasil possui hoje uma população em torno de 210 milhões de habitantes. Total de pessoas que vivem no Brasil é a minha população absoluta. Se eu penso, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tenho aí em torno de 20 milhões de habitantes, é a nossa população absoluta. População absoluta de Belo Horizonte, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Então, população absoluta, essa é a ideia que temos que pensar. Total de pessoas que vivem em um determinado local. Conceito 2. População relativa. Está relacionado com a ideia da densidade demográfica, o número de habitantes que ocupam um espaço de 1 km². Então, 1 km², a gente vai ter a noção aí que são 1.000 metros. Então, nesse espaço de 1.000 metros, se eu coloco ali, ocupando esse espaço, 950 pessoas no espaço de 1.000 metros, então essas pessoas elas terão ali pouco espaço de movimentação. Então, conseguiria afirmar para vocês que a população relativa nesse momento seria extremamente elevada. Tem um espaço de 1 km ou de 1.000 metros, com 950 pessoas ocupando aquele espaço. Se a situação fosse inversa, tenho lá um espaço de 1 km² e ali eu tenho vivendo 25, 30 pessoas ocupando aquele espaço. Então tem espaço de sobra, teria uma população relativa baixa. Então, sempre que falar de população relativa, é essa a ideia que eu tenho que pensar no número de pessoas que ocupam um espaço de 1 km² ou de 1.000 metros. Então, sempre pensar nessa ideia. Quando eu falo de densidade demográfica, lembrar que eu tenho, para encontrar a densidade demográfica, basta eu pegar a população absoluta e dividir pela área. Fazendo isso, eu encontro a densidade demográfica. Conceito 3 é o conceito de país povoado. É aquele que possui uma população relativa alta. Então, o conceito 3 ele está relacionado com o conceito 2. Se eu tenho um espaço de 1 km ou de 1.000 metros com 950 pessoas ocupando aquele espaço, eu posso falar que aquela região, então, é um país povoado, porque a população relativa ela é alta. Ok? Caso a situação fosse inversa, eu falaria que esse determinado local ele teria lá uma população relativa baixa, ele não seria um país, então, povoado. Conceito 4, conceito de país populoso, é aquele que possui uma população absoluta alta. Então, quando eu falo de população absoluta alta, números aí em torno de 100 milhões de habitantes. Então, qualquer país que tenha mais de 100 milhões de habitantes, posso citá-lo como sendo, então, um país populoso. Então, o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, ele é um país populoso. Porém, o Brasil ele não é um país povoado. Quando eu faço a relação entre população absoluta dividida pela área, no caso do Brasil, eu vou encontrar uma população relativa baixa. Então, o Brasil ele é um país populoso, porém ele não é povoado. Conceito 5. Taxa de natalidade. Número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Tanto para a natalidade quanto para a mortalidade, que é o próximo conceito, a gente sempre trata de números de 1.000 habitantes. Tanto é que quando a gente discutiu esse assunto presencialmente em sala, nós falamos lá de uma relação por 1.000. Então, sempre que eu precisar encontrar natalidade e mortalidade, de qualquer que seja a localidade, em que eu tenho uma população absoluta superior a 1.000 habitantes, o que eu tenho que fazer? Montar ali uma regrinha de 3. Se eu tenho lá a taxa de natalidade de 25 por 1.000, e a população absoluta, por exemplo, ela é de 50 mil,
teria que montar uma regra de 3. De cada 1.000 habitantes, nascem 25 ao longo de um ano. Só que se a minha população absoluta for de 50 mil, vão nascer X. Monta uma regrinha de 3. Então a mesma ideia eu faço para natalidade e mortalidade, sempre considerando grupos com 1.000 pessoas e sempre também no período de um ano. Ainda dando sequência aos nossos conceitos, o 7º conceito discutido em sala foi o conceito de crescimento natural ou vegetativo, que nada mais é que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então a gente chegou a utilizar essa situação aqui, o CN, chamado de crescimento natural, ele é igual ao TN, taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. O 8º conceito diz respeito ao crescimento populacional. Nada mais é que o crescimento natural, ou seja, a diferença entre taxas de natalidade e mortalidade, mais o número de imigrantes, o imigrante é aquela pessoa que chega a uma determinada localidade, menos, então aqui ó, já visualizei um erro, então consertem isso aí, ó. Então, o crescimento populacional ele é o crescimento natural mais o número de imigrantes menos o número de emigrantes. Então, aqui no nosso slide apareceu um sinal de mais aqui, substituir isso aqui, e que já é um erro que está aparecendo, menos o número de imigrantes. Feito isso, encontro o crescimento populacional. Assunto discutido também presencialmente, pirâmides etárias. Falei que a pirâmide etária nada mais é do que um gráfico. Sendo um gráfico, ela revela para a gente uma série de informações. Então, ao observar uma pirâmide etária, tem que conseguir extrair dela ali uma série de informações a respeito, por exemplo, da taxa de natalidade de um país, a expectativa de vida de um país. Então, essas situações estarão representadas para a gente dentro das pirâmides etárias. Citei que quando eu tenho uma pirâmide num formato mais semelhante a um triângulo, eu posso associar essa pirâmide etária a um país subdesenvolvido, emergente. Quando eu tenho uma pirâmide mais semelhante a um retângulo, essa pirâmide ela já vai dar a ideia de um país desenvolvido. Então aqui eu tenho alguns exemplos de pirâmides etárias do Brasil no ano de 2013, uma expectativa para 2040 e para 2060. Então, em 2013, a gente observa que a pirâmide etária ela já tinha um corpo um pouco mais parecido aí, com um triângulo e ela vai, pouco a pouco, sendo modelada aí para que a gente chegue, por exemplo, no ano de 2060 e observe o seguinte, a base da minha pirâmide representa a taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade no ano de 2060, ela seria uma taxa de natalidade baixa, teria um número extremamente significativo aí de pessoas na idade adulta e na idade lá de velhos ou de idosos, representando então que o Brasil está passando pelo seu processo de transição demográfica. Então a transição demográfica é aquele período em que o meu país ele deixa de ter uma pirâmide do formato triangular e vai em busca de uma pirâmide semelhante então a um retângulo. E essa transição demográfica ela se dá ao longo do tempo, então ela não acontece de um ano para o outro. Tenho décadas aí até que essa transição demográfica aconteça. Então perguntou lá na AES sobre transição demográfica, o Brasil ele está com a sua transição demográfica em curso. Então, nos próximos anos, aí, a gente vai conseguir concluir a nossa transição demográfica. Mas ela ainda não foi concluída. E ela se dá lá por etapas, por fases, em que ocorre o processo de transição demográfica. Lembrar que nós falamos em sala também sobre a questão das faixas de idade. Então, nessa pirâmide etária, a faixa de idade apareceu aqui na lateral. Ela poderia aparecer aqui também no meio da pirâmide. Lembrando que a pirâmide, então, ela vai ser dividida também entre homens e mulheres. Então, eu consigo extrair informações sobre homens e mulheres também na pirâmide, se eu tenho mais homens ou mais mulheres em uma determinada localidade, com base na observação da pirâmide, que é um gráfico. Então, sequência também das nossas aulas. Próximo assunto que nós discutimos tem a ver com as teorias demográficas. Então, foram 4 as teorias demográficas discutidas aí. Malthusiana, neomalthusiana, reformista e a teoria ecomalthusiana. A primeira teoria de todas, que é a malthusiana, fala que a população ela cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ela cresce em progressão aritmética. Fazendo a tradução do que está escrito aqui. Na teoria do Malthus, alega que a população ela cresceria num ritmo extremamente acelerado e que a produção de alimentos não daria conta de acompanhar o crescimento populacional. Diante dessa situação, deveria ocorrer, então, um controle populacional. Só que Malthus, também discutimos isso em sala, Malthus era um representante da igreja anglicana. Sendo assim, ele não poderia defender, por exemplo, a utilização de métodos contraceptivos.
Então, Malthus alegava que, caso ocorressem lá guerras, epidemias e desastres naturais, o lado positivo dessa situação seria a redução populacional. Vimos que a teoria de Malthus ela foi defendida por muitos aí durante muito tempo, muitos anos, até que se descobriu que ela continha aí um problema que ela não se comprova, por exemplo, nos dias atuais, porque a gente sabe que eu consigo sim produzir alimentos para toda a população mundial. Existe a questão que boa parte dessa população não tem os recursos para adquirir os alimentos, mas eu consigo sim produzir alimentos para todo mundo. Então, Malthus ele deixou de considerar na teoria dele a questão dos avanços tecnológicos que ocorreriam ao longo do tempo, fazendo com que áreas que até então não eram possíveis de se produzir nada nessas áreas passassem a ser então áreas produtivas aí para a agricultura. Teoria número 2 é a teoria neomalthusiana. Então, são os adeptos de Malthus que vão reformular ali essa linha de pensamento. Então, na teoria neomalthusiana, fala que o aumento da população resulta em diminuição da renda per capita. Isso se dá principalmente nos países considerados subdesenvolvidos ou emergentes. Então, para os adeptos dessa teoria, o controle populacional ele deveria ocorrer priorizando essas localidades. Então, na teoria malthusiana, alega o seguinte, que com o aumento da população nesses países subdesenvolvidos, isso iria onerar demais o poder público. Então, o Estado, o governo, ele teria que gastar muito mais para manter serviços essenciais como saúde, educação, segurança, e não sobrariam recursos para o desenvolvimento do setor industrial, por exemplo, que vai fazer com que o país se desenvolva ao longo do tempo. Então, uma das razões dos países subdesenvolvidos aí não conseguirem um grau maior de desenvolvimento tem a ver com o tamanho da sua população. Então, os neomalthusianos também defendem o controle populacional, só que diferente de Malthus, aqui eles falam que eu poderia sim utilizar os métodos contraceptivos para auxiliar na redução populacional. Teoria 3, que é a teoria reformista. Então, o princípio básico dessa teoria alega que a melhoria da qualidade de vida resulta na diminuição do crescimento populacional. Então, segundo os reformistas, caberia ao Estado, ao governo, simplesmente dar as condições sociais e econômicas para a população que, feito isso, de forma natural, a população estaria se educando a não ter um número muito grande de filhos. E os reformistas citam lá os países desenvolvidos da Europa como modelo a ser seguido para mostrarem que a teoria reformista era a teoria mais coerente aí em relação às demais. Então, esse é o objetivo da teoria reformista. Quarta teoria, a ecomalthusiana. Então, a ecomalthusiana, ela fala que o aumento da população resulta na diminuição brusca dos recursos naturais. Então, os ecomalthusianos eles estão preocupados aqui com a questão ambiental, estão preocupados com a questão do consumo excessivo. Então, se eu tenho um controle populacional, estou diminuindo o tamanho da população, eu estou deixando de pressionar ali os recursos naturais. O uso dos recursos naturais ele vai se dar de forma sustentável ao longo do tempo, caso ocorra, então, um controle populacional. Então, isso aqui é um breve resuminho aí das nossas teorias demográficas que foram abordadas aí ao longo do livro 1. Próximo assunto, próximo capítulo dentro do livro 1, é o capítulo que fala de migrações e identidades regionais. Então, dentro desse capítulo, os pontos que eu acho importantes a serem destacados aí, trata, por exemplo, dos tipos de migrações. Então, as migrações, a gente já falou lá no nosso primeiro slide da aula de hoje, a questão lá dos imigrantes e dos emigrantes. Então, quando eu tenho uma relação entre os dois, eu tenho um processo migratório. Então, enquanto as pessoas migram, se deslocam de um local para o outro, eu tenho ali algumas razões que justificam isso. Então, essas migrações elas podem ocorrer de forma espontânea. Então, isso ocorre quando, independente de questões aí econômicas, políticas ou sociais, a pessoa simplesmente quer deixar o local de moradia. Então, não estou satisfeito com o Brasil, vou mudar então para outro país qualquer. Então isso se deu de forma espontânea, não é uma insatisfação com o país. Não quero mais morar aqui, estou indo morar em outro lugar. Então nada de específico motivou a minha mudança. Então essa migração ela é espontânea, mas ela pode ser também de caráter forçado.
Então, a migração forçada, a decisão de deixar o local de residência, ela não cabe à pessoa. Ela está sendo obrigada a migrar em função aí de algumas situações, um exílio político, por exemplo. Então, em função da minha manifestação política ser divergente da manifestação política da maioria, eu acabo sendo perseguido dentro do meu país. Então, isso vai me forçar a mudar ali de residência, mudar de país. Então, essa migração ela foi forçada. Eu fui obrigado a deixar o meu país de origem. A migração ela pode ser também controlada, então ela é adotada por alguns países para determinar o número de pessoas que entram e saem ali. Então eu posso criar ali alguns tipos de restrições ou estímulos também para esse fluxo populacional. Então imagina a situação, quando um país ele fala o seguinte, olha, tenho lá pessoas que estão querendo vir em direção ao meu país, buscando melhores condições de vida, oportunidades de emprego, esse tipo de pessoa eu não quero não. Mas se for, por exemplo, um cientista que está vindo para o meu país desenvolver algum tipo de pesquisa, esse eu quero. Então isso é uma migração controlada, no qual eu estou selecionando ali quem eu quero que entre ou não no meu país. Entra aqui, por exemplo, a questão da migração de cérebros, quando eu tenho lá grupos de pesquisadores, então, que esses vão ser até concorridos. Então, vários países do mundo vão buscar recrutar ali esses pesquisadores. Então, estou fazendo uma migração controlada. Esse eu quero que venha para o meu país. Aquele que é pobre, que está vindo ali em busca de melhorar a condição de vida, não, esse eu vou olhar com restrição e não vou aceitar. Então, isso é uma migração do tipo controlada. E aqui uma observação que é o seguinte, toda vez que eu penso no tipo de migração que está fazendo com que aquela pessoa migre, quando eu penso nessa relação, eu estou pensando aí obrigatoriamente também na ideia de espaços de repulsão ou atração. Então, o espaço de repulsão, aquilo que me faz deixar o meu país de origem, e o espaço de atração, aquilo que me atrai, aquilo que me leva a ter um destino aí interessante quando eu deixo o meu local de origem. Então, também pensar nessas ideias de repulsão e de atração. Ainda dentro desse capítulo, é importante falar sobre os fluxos migratórios, e aqui esses fluxos migratórios são os fluxos ao longo aí da história. Então tem, por exemplo, as setas aqui em azul, mostrando que eu tenho aqui a área da Europa funcionando como uma espécie de área de repulsão, porque as setinhas elas estão todas saindo da Europa, estão indo em direção principalmente ao continente americano. Então isso acontece ao longo dos séculos XVI até o século XIX. Então essa migração eu posso associá-la com o período lá das grandes navegações, período em que os portugueses, os espanhóis chegaram à América para explorar o continente. Então essa saída, essa área de repulsão aqui na Europa ocorre exatamente em função aí do processo exploratório do continente americano. Tem um fluxo aqui também da África que vem em direção à América. Então isso acontece entre os séculos XVIII e séculos XIX. Então esse fluxo aqui é explicado pela busca dos países europeus de escravos lá na África. Então é a mão de obra africana que está se deslocando para atuar aqui como força de trabalho no continente americano, e essa força de trabalho na condição de escravos. Então isso faz com que ocorra um fluxo interessante aí da África para a América, a África funcionando como uma área de repulsão e o continente americano como uma área de atração. As setinhas que estão em verde são as correntes migratórias entre 1830 e 1939. A Europa continua funcionando aqui como uma espécie de área de repulsão de pessoas. As pessoas estão deixando a Europa e buscando aí outros continentes, outras regiões do globo. Então, a explicação para isso tem a ver lá com as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, muita gente que não queria se envolver ali com o conflito acaba deixando a Europa. Ela funciona como uma área de repulsão. Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945, que são as setas em vermelho, a gente pode observar que a Europa, que no passado ela era uma área de repulsão, agora ela passa a ser uma área de atração de pessoas. Então as pessoas começam a retornar aí para a Europa e outras pessoas, continente africano, por exemplo, a gente observa aqui fluxo de pessoas em direção à Europa, pessoas que saem, por exemplo, da América e vão em direção à Europa, aqui em busca aí de desenvolvimento econômico, de melhores condições de vida em função da Europa, ter conseguido se recuperar rapidamente e ser um continente aí próspero economicamente. Então aqui eu tenho essas explicações que acabaram de ser dadas, explicando ali os diferentes fluxos migratórios ao longo aí da história. Então, a expansão marítima colaborou
para o fluxo migratório de europeus em direção à América, questão dos africanos que vieram na condição de escravos, a Europa funcionando como repulsão em função das guerras mundiais e também de problemas econômicos, e na segunda metade do século XX, a Europa sendo uma área de atração em função da reconstrução do continente após a guerra e da prosperidade econômica que a Europa passa a possuir então. Nessa outra tela, nós já temos os fluxos migratórios internacionais. Esses fluxos são fluxos aí que acontecem já num cenário aí mais atual. Então eu tenho aqui a área circulada em verde, representando aí a América, principalmente a América do Norte, e que vai ser uma área atrativa justamente juntamente com o continente europeu também, sendo uma área de atração de pessoas. Então tenho fluxos aqui para a América Anglo-Saxônica, estou falando de Estados Unidos e Canadá, e fluxo também para a Europa Ocidental, que, seja a América Anglo-Saxônica, seja a Europa, são duas regiões aí prósperas economicamente. Então, muita gente tende a se deslocar para essas regiões. Nas nossas aulas presenciais, nós também falamos dos fluxos migratórios em direção ao Brasil. Citei a questão dos haitianos, que vieram para o Brasil em função do terremoto que o país viveu aí alguns anos atrás. Então, o Brasil se prontificou na reconstrução do Haiti, isso fez com que muitos haitianos viessem para cá. Ou então, mais atual, tem a questão dos venezuelanos fugindo de problemas políticos e econômicos, que também vem buscar tentar reconstruir a sua vida no Brasil, digamos assim. Então, também é interessante pensar nos fluxos migratórios em direção ao território brasileiro. Ainda dentro do capítulo 2 do nosso livro didático, foi abordada a questão dos refugiados. Coloco aqui nessa tela o conceito aí de refugiado. Então, eu posso falar que um refugiado ele é toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, ele é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, países que passam por guerra civil. Então, a guerra civil é quando eu tenho um conflito interno dentro do próprio país. Então, nessa situação, eu posso citar a questão da Síria. Então, a Síria ela vive um cenário atual de guerra civil, forçando com que vários dos seus cidadãos ali eles acabem deixando o país. Então, o maior número de refugiados que eu tenho aí na atualidade diz respeito aos sírios. Então, eu tenho lá as tropas do Estado Islâmico, que é um dos grupos terroristas aí, mais difundidos na atualidade. Então, dentro da Síria eu tenho a sede do Estado Islâmico, combatendo ali tropas aliadas ao governo sírio. No meio de toda essa confusão, eu tenho boa parte da população que não está envolvida diretamente com o conflito e acaba sendo obrigada a se refugiar, a deixar a Síria em direção a outros destinos aí ao redor do globo. Então, quando isso ocorre, essa pessoa ela vai pedir um refúgio em um outro país. E não é qualquer pessoa que pode ser refugiado. Estou insatisfeito com o meu país de origem. Vou pedir refúgio nos Estados Unidos ou num país qualquer da Europa. Isso pode ser feito? Não, tem que ter uma razão para isso. No caso aqui dos sírios, são a guerra civil. A questão da guerra civil, o conflito que ocorre dentro do país, está obrigando as pessoas a se retirarem. Aí eu vou, então, pedir um refúgio. Vou me direcionar a outro país, migrar para outro país na condição de refugiado. Então, simplesmente deixar um país e pedir refúgio sem que ocorra algum conflito interno, algum problema dentro da minha nação, não é justificável. Então, não é todo tipo de migração que pode ser enquadrado na condição de refugiado. Outro conceito importante abordado aí no capítulo 2 do nosso livro didático diz respeito à xenofobia. O que seria xenofobia? Atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. Então, esse é um conceito do Alto Comissariado das Nações Unidas, a Acnur, que é uma agência lá ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, citei aqui na próxima tela alguns fatores que acabam contribuindo para a xenofobia. Então, as atitudes que
eu vou chamar então de xenófobas, quando eu tenho lá situações que, por exemplo, o desemprego, que ele acaba afetando em diferentes formas aí os países ricos e pobres. Então eu tenho lá a chegada dos imigrantes, e esses imigrantes percebo que eles estão ocupando a maior parte dos postos de trabalho, deixando o cidadão nativo de um determinado país desempregado. Então vou começar a olhar de forma diferente para o estrangeiro que está chegando ao meu país, imaginando que ele está roubando, digamos assim, uma oportunidade de trabalho de um cidadão nativo. Então eu vou olhá-lo com uma espécie de rejeição. Então isso já é um sentimento que favorece a xenofobia. Outra coisa que favorece esse sentimento aí ao redor do mundo tem a ver com a globalização. Por que globalização? Porque ela facilita a expansão aí de empresas e a circulação de pessoas e de capitais ao redor do globo. Então, o deslocamento das pessoas ao redor dos países aí, ele ocorre de forma muito facilitada na atualidade, se eu comparar com o que ocorria aí algumas décadas atrás. Então, o processo de globalização facilita esse sentimento, porque eu tenho pessoas de diferentes nacionalidades atuando, por exemplo, no meu país. Então, eu posso enxergar essas pessoas de forma diferente ali, culturalmente ele é diferente de mim, então eu não estou ocupando postos de trabalho que poderiam ser meus. Então, a globalização nesse sentido facilita a xenofobia, dificuldade dos países em estabelecer políticas de imigração e controles de fronteiras. Então, se eu pensar, por exemplo, você está aqui nos Estados Unidos e México, para exemplificar esse tópico. Então, boa parte dos mexicanos eles tentam migrar, boa parte deles de forma ilegal para os Estados Unidos, buscando melhor condição de vida. E ali ele vai ocupar postos de trabalho que são de cidadãos lá, ou deveriam ser de cidadãos estadunidenses. Então, o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou, inclusive, falou que construiria um muro para bloquear a passagem dos mexicanos. Então, existe essa dificuldade de controlar esse processo migratório. Então, isso ajuda a difundir o sentimento de xenofobia. Posso citar, por exemplo, a grande quantidade, citei os fluxos em direção ao Brasil, dos venezuelanos que estão chegando ao Brasil. Muitos deles não são bem recebidos aqui exatamente porque eles estão sobrecarregando os serviços de saúde do Brasil, buscas de oportunidades de emprego, e eles acabam sendo contratados e um brasileiro fica aí desempregado. Então isso também é uma dificuldade que a gente tem de fazer o controle da entrada de venezuelanos aqui e gera então essa aversão ao estrangeiro em função do que ele acaba gerando ali para o país com relação a ter que gerar educação, saúde, emprego para esse cidadão que está chegando no meu país. Então, as diferenças socioeconômicas entre os países também facilitam o sentimento da xenofobia. E o último capítulo do primeiro volume aí, que vai ser abordado na nossa avaliação do sistema, diz respeito à população brasileira. E aí, nesse cenário, a gente fala lá da formação do povo brasileiro. Destaco aqui que a questão da miscigenação é uma característica marcante do nosso povo. Por que eu cito isso como característica marcante? Se a gente for analisar, eu tenho aqui no país a chegada dos portugueses lá com o processo de colonização. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, eu já tenho aqui a presença dos indígenas. Esses portugueses eles vão recrutar lá os africanos na condição de escravos. Então, cito aqui no slide, cerca de 4 milhões de africanos vão chegar ao Brasil. E aí, já tenho aqui, então, uma mistura entre o indígena que aqui vivia, com os portugueses que chegaram, juntamente com outros europeus aí também, mas a chegada de africanos de diferentes nacionalidades também. Junta-se a isso no século XIX, quando eu já tenho ali a escravidão perdendo força ao longo do tempo, então já começo a ter o trabalho de forma assalariada, isso atrai, por exemplo, europeus e asiáticos que vão atuar na agricultura aqui no nosso país. Então, junta-se aí os indígenas que aqui viviam, com portugueses e outros europeus, com as chegadas de africanos de diferentes nacionalidades, com europeus que chegam no século XIX para trabalhar como assalariados, mais os asiáticos. Então, junta-se tudo isso e aí eu vou ter a formação do povo brasileiro, então, uma grande mistura com pessoas de diferentes nacionalidades. E essa miscigenação, ela contribui para gerar diferenças econômicas no país aí ao longo do tempo, porque eu tenho lá o português na condição, digamos assim, de colonizador, os africanos eles chegam aqui na condição de escravos, sem receber salário. Então isso ao longo do tempo, ao longo da história,
gera diferenças extremamente acentuadas aí relacionadas às questões econômicas. Além da formação do povo brasileiro, outro assunto abordado nesse capítulo interessante diz respeito à questão das migrações internas no Brasil. Então, havia citado lá a questão das migrações de haitianos e de venezuelanos principalmente, vindo para o Brasil. Agora, nesse capítulo, aborda especificamente o deslocamento populacional das pessoas dentro do território brasileiro. Então, se a gente for pensar como que se deu essa migração ao longo do tempo, a gente pode pensar em fatores como a construção de Brasília, que motivou uma ida muito significativa de pessoas em direção ao centro-oeste, em direção a Brasília, para trabalhar na construção da cidade. Anos 50, anos 60, os estados da região sudeste, principalmente São Paulo, começam a se desenvolver industrialmente. Então isso faz com que diversas pessoas deixem seu local de residência no Nordeste, por exemplo, vindo em direção ao Sudeste, buscar aí oportunidades de trabalho. Então, um fluxo migratório interno bastante importante. Então, são o quê? Os nordestinos chegando à região Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de oportunidades de emprego. Quando eu chego já nos anos 90, ou nas primeiras décadas aí do século 21, o que está acontecendo? Várias das grandes empresas aí que eu vou chamar de transnacionais, que se estabeleceram na região sudeste, lá nos anos 50, anos 60, anos 70, essas empresas elas começam a se dispersar ao longo do território brasileiro. Então, muitas delas, por exemplo, se estabelecem em cidades do Nordeste. Então, aquela pessoa que veio do Nordeste em busca de oportunidades de emprego na região Sudeste, agora ela já pode retornar para o seu local de origem, porque agora eu já tenho uma grande empresa, uma transnacional na minha cidade, então eu já começo a ter oportunidades de emprego próximo da minha casa. Então, normalmente, quando essa pessoa deixa o Nordeste e vem para a região Sudeste em busca de trabalho, ela deixa a família no Nordeste, vai trabalhar aqui e enviar dinheiro lá para o Nordeste. Quando aparece uma oportunidade de emprego na minha cidade, eu não vou pensar duas vezes, vou retornar, ficar próximo da minha família. Então, o fluxo migratório que se deu nos anos 50, anos 70, anos 70 em direção ao Sudeste, gera um movimento de retorno nos anos 90 e início dos anos 2000 em direção ao Nordeste. Ainda, pensando nessas migrações internas, eu posso citar a instalação da nova fronteira agrícola que se dá no norte e também no centro-oeste do país. Então, são áreas lá destinadas à agricultura, áreas destinadas à pecuária. Então, isso faz com que muitas pessoas migrem para o Nordeste e para o Centro-Oeste, pensando que nessas regiões o preço das propriedades, dos terrenos, ela é menor do que no Sudeste. Então, muita gente vai comprar ali fazendas para iniciar algum tipo de cultivo ou para criação de gado nessas regiões. Então, isso representa também lá nos anos 70 um importante fluxo populacional interno. As pessoas começam a se deslocar, então, para a região norte, para a região centro-oeste aí do país. Então, com isso, a gente está encerrando um grande resumão, digamos assim, de todos os assuntos que foram abordados aí no volume 1 do nosso livro didático. Esse resumo ele serve para auxiliar os estudos aí, pensando na ESC que vai acontecer nessa semana, porém ele não substitui tanto as anotações que foram feitas de forma presencial no caderno, quanto a leitura do nosso material didático. Então aqui é um grande resumo, porém é necessário sim voltar no livro e nas anotações aí para obter sucesso na nossa ESC que acontece nessa semana. Então com isso a gente está finalizando a nossa aula, desejando a vocês aí bons estudos. Na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço a todos.